Hoje falaremos sobre um fisiculturista americano chamado Boston Loyd, que faleceu aos 29 anos de idade por conta de uma dissecção da aorta, que é uma lesão na parede interna da artéria aorta, a mais importante do sistema circulatório, e isso por conta de um grave problema renal que ele tinha, já em estágio 5, causado pelo uso excessivo de esteroides anabolizantes. Mas vem comigo que eu te conto todos os detalhes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Edilene Neves e aqui falamos sobre casos criminais reais, mistérios e tragédias. E se você está voltando, muito obrigada por voltar. E eu peço de sempre que você curta o vídeo, que você deixe um comentário, que você compartilhe com alguém que você acha que se interessa pelo assunto e também que você se inscreva no canal. Se você desejar, me siga nas redes sociais Edilene Neves Oficial, que também estão no descritivo do vídeo, e lá eu sempre coloco uma chamada quando sai vídeo novo e também a gente pode conversar mais e interagir mais do que por aqui. Então, bora pro caso de hoje. Antes de começar a história de hoje, gostaria de falar sobre o meu livro, que é baseado em fatos reais e conta a vida de uma prostituta do século passado chamada Nenê Romano, que era amante de vários homens importantes, dentre eles políticos influentes que nós conhecemos, e que teve a sua vida ceifada aos 25 anos de idade de uma forma muito trágica. Este livro é resultado de 2 anos e meio de pesquisas e eu diria que em torno de 80% do que eu conto aqui é completamente verídico. Então, quem tiver interesse em adquirir o meu livro, entre em contato comigo através do e-mail do canal que está aparecendo aqui em cima para vocês, ou através das minhas redes sociais Edilene Neves Oficial, que também estão no descritivo do vídeo, e a gente pode combinar como eu mando o livro para vocês. E quem preferir pode adquiri-lo através da Amazon pelo título Quem se importa? A história de Nenê Romano, de Edilene Neves. Então, chega de conversa e vamos para o caso de hoje. Fisiculturismo é uma prática que visa o desenvolvimento dos músculos do corpo e a partir da hipertrofia muscular, ou seja, do aumento do volume da massa muscular. Essa prática, o fisiculturismo, em inglês, é conhecida com o termo bodybuilding. O fisiculturismo não é considerado um esporte oficial, mas existem competições entre fisiculturistas com o intuito de escolher a pessoa, seja homem ou mulher, que possua o corpo com os músculos mais desenvolvidos e mais definidos. O fisiculturismo, como forma de competição, existe nos Jogos Pan-Americanos e Asiáticos, porém ainda não foram incluídos nos Jogos Olímpicos e talvez nem seja incluído. Nessas competições são analisados a força, a proporção, o tamanho, a definição e a estética de cada músculo, e o seu objetivo principal é a ausência de músculos subdesenvolvidos. Toda a estrutura muscular do competidor deve estar no seu ápice de desenvolvimento. Um dos mais conhecidos aí do meio do fisiculturismo, que a gente conhece, né, é o ator e ex-governador do estado americano da Califórnia, o Arnold Schwarzenegger. Quem não conhece o Exterminador do Futuro e Conan o Bárbaro? Aos 20 anos, ele foi premiado com o título de Mr. Universo e ao longo de sua carreira venceu o concurso de Mr. Olímpia 7 vezes. Existem diversas categorias específicas para cada tipo de fisiculturista, seja masculino ou feminino. As categorias são definidas por faixa etária e limites de peso e altura. Todas as categorias das competições de fisiculturismo são definidas pela International Federation of Bodybuilding and Fitness. A sigla é IFBB,
O fisiculturismo natural é um método de treinamento que começou a ser disseminado em meados dos anos 90, em oposição ao hábito dos fisiculturistas de consumir anabolizantes e demais drogas para ajudar na hipertrofia muscular. O treinamento do fisiculturismo natural defende apenas a malhação, a alimentação saudável, a ingestão de suplementos naturais e a abolição de qualquer tipo de substância que provoque alterações hormonais. No fisiculturismo profissional, os competidores aparecem nas filas e realizam poses específicas para um grupo de juízes que as classificam com base em simetria, muscularidade, tamanho, condicionamento, poses e a apresentação no palco, que também tem a sua pontuação. Os fisiculturistas se preparam para as competições através da eliminação de gordura corporal não essencial, aprimorada no último estágio por uma combinação de desidratação extracelular e saturação dos carboidratos, para alcançar a máxima definição e vascularização muscular. Alguns fisiculturistas usam esteroides anabolizantes, as conhecidas bombas, e outras drogas para melhorarem o desempenho e para construírem músculos e se recuperarem, inclusive, de lesões mais rapidamente. Mas as competições, às vezes, proíbem de usá-los por conta do risco mesmo à saúde, porque esses anabolizantes é perigoso, fazendo até considerações sobre a concorrência leal. Apesar de alguns pedidos de testes para esteroides, a principal federação de fisiculturismo, a IFBB, muito conhecido, que é o Mr. Olímpia, é geralmente reconhecido como o melhor fisiculturista profissional masculino do mundo. Em concursos naturais, o protocolo de testes varia entre as organizações, desde detectores de mentira até análise de urina. As penalidades também variam de organização para organização, desde suspensões e proibições estritas de competir por um longo tempo. As pessoas do meio chamam esses esteroides anabolizantes de suco, em inglês juice. Então, se você escutar o termo aquele cara usa suco ou aquele cara faz uso do suco, significa que ele usa esteroide anabolizante. Esses esteroides chamam esteroides androgênicos anabolizantes, EAA, e são substâncias sintéticas que se assemelham ao hormônio masculino testosterona. O uso dessas substâncias varia conforme o objetivo de cada atleta. Seus efeitos incluem ganho de massa muscular, de força, perda de gordura e definição do corpo. E como eles agem no organismo? Quando ingeridos ou injetados, porque eles podem ser tanto comprimidos como injeções, tem das duas formas, os anabolizantes eles entram nas células que formam os órgãos, os músculos e os ossos. Depois, os hormônios penetrados incham e o metabolismo celular cresce. Com isso, o tamanho dos músculos também cresce. Como sabemos, o coração é um órgão, mas o coração é formado principalmente por um tipo de tecido muscular chamado músculo cardíaco. Esse músculo se contrai quando o coração bate, permitindo que o sangue bombeie pelo corpo. E como dissemos, os anabolizantes fazem os músculos crescerem. Portanto, o coração também cresce, certo? Sendo assim, muitos fisiculturistas, ou melhor, todos os fisiculturistas um dia terão problemas cardíacos em algum momento. É errado pensar que os anabolizantes têm efeito só na aparência. Os hormônios naturais atuam em diferentes sistemas do nosso organismo, portanto, suas formas sintéticas também. Além do aumento da agressividade e outras alterações comportamentais, como insônia, por exemplo, o uso dos anabolizantes pode causar dependência química. Isso acontece, pois é necessária a utilização de doses cada vez maiores, ou até uma combinação de diferentes anabolizantes para obter efeitos visíveis. Os anabolizantes também alteram a atividade do colesterol no organismo, diminuindo o colesterol bom, o HDL, e aumentando o colesterol ruim, o LDL.
Como consequência, o risco de infarto e derrame fica muito mais alto e o fígado fica muito sobrecarregado. Os anabolizantes são hormônios sintéticos feitos a partir da testosterona, que podem ser indicados pelo médico para o tratamento de osteoporose, alguns tipos de anemia ou hipogonadismo, que é uma doença em que os testículos não produzem ou produzem muito poucos hormônios sexuais. Então tem médicos que indicam. Os anabolizantes são capazes de estimular a produção de novas fibras musculares e por isso muitas vezes são usados indevidamente por atletas para melhorarem ali o desempenho, a performance, né, e favorecer o ganho muscular. No entanto, o uso de anabolizantes para fins estéticos, ganho de massa muscular e melhora de desempenho esportivo não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. O uso sem indicação médica dos anabolizantes pode trazer consequências gravíssimas para a saúde, como alterações cardíacas, intoxicação no fígado e aumento do risco de doenças crônicas, especialmente nos rins. E por isso é importante que seja usado apenas quando recomendado por um médico. Uma tendência recente no fisiculturismo é injetar Synthol, que é um óleo que aumenta os músculos, criando protuberâncias maiores, ou mesmo injetar acrílico nos músculos para modelá-los. Agora pensa, acrílico. O uso do acrílico para modelar músculos é proibido nos Estados Unidos. O Synthol é composto de 85% de óleo, 7,5% de lidocaína, que é o mesmo que a xilocaína, todo mundo conhece, que é aquele anestésico local, né, indicado para facilitar alguns procedimentos médicos como a endoscopia, por exemplo, e 7,5% de álcool. Olha essa combinação. E esse óleo pode causar embolias pulmonares, danos nos nervos, infecções, acidente vascular cerebral, o famoso AVC, e a formação de granulomas, cistos ou úlceras. Tudo isso combinado pode também causar vários tipos de câncer. Olha só o mal que isso faz. Bom, tudo muito explicado e entendido, falaremos então de Boston John Lloyd, ou somente Boston Lloyd, como era conhecido. E sim, ele era muito conhecido nos Estados Unidos justamente por falar abertamente sobre o seu uso de esteroides. O Boston nasceu em Los Angeles no dia 29 de março de 1992 e faleceu em Spring Hill, na Flórida, no dia 25 de fevereiro de 2022, aos 29 anos de idade. Boston foi um fisiculturista americano que ganhou destaque aos 21 anos de idade quando conquistou o título do NPC na Califórnia, Estados Unidos. Embora ele tivesse conquistado esse título, o Boston não era profissional, ele era um amador, mas ele tinha vontade de se tornar profissional. Boston tinha 1,85 m de altura e pesava algo em torno de 110 quilos. Dizem que ele tinha uma personalidade forte, mas ele era conhecido por ser um homem de bom coração, que ajudava muito as pessoas, tanto financeiramente como psicologicamente. Ele estava sempre disposto a ouvir pessoas que queriam conversar com ele, e assim, ele era um cara boa gente mesmo. O Boston era filho único de John Lloyd e Bev Lloyd. Os pais do Boston, eles foram fisiculturistas também durante toda a vida, tanto o pai como a mãe. O pai, o John Lloyd, era formado em educação física pela California State University e sua mãe, a Bev Lloyd, era auxiliar de fisioterapia. Ela, inclusive, concluiu o curso somente no ano de 2013. Como seu pai era fisiculturista, o Boston praticava musculação desde criança, seguindo os passos do seu pai e até da sua mãe também. Boston era casado com Ariela Giovanna Palumbo, que também era fisiculturista, quer dizer, era uma família de fisiculturistas. Eles estavam juntos desde 2013 e tinham um filho chamado Jackson e pretendiam ter o segundo filho. O Boston, ele publicava constantemente ali fotos da sua esposa e do seu filho nas suas redes sociais, e para quem quiser olhar, ainda estão lá.
né? E no perfil dele ele usava o codinome Big Daddy, que é o grande pai. Em 2013 ele revelou seu segredo do uso de esteroides, tornando-se o primeiro fisiculturista a revelar publicamente os detalhes de seu ciclo completo de esteroides. Quando ele venceu o INPC aos 21 anos de idade, ele se tornou fisiculturista em tempo integral e em 2014 ele fundou a sua própria empresa, a Team 3cc, que significa time 3ml, ou seja, 3cc é a medida da seringa dos Estados Unidos. É como se fosse 3ml aqui no Brasil. Então, até o nome da empresa dele fazia alusão aos anabolizantes, esteroides lá que ele usava mesmo, né? E nessa empresa dele, ele oferecia aos seus clientes treinamento físico, além de vender seus produtos que ele dizia ser fitness, como óleo de massagem, que na verdade não era óleo de massagem, e sim óleo para injetar mesmo, né? O Synthol, como falamos aqui. Mas como nos Estados Unidos a venda desse óleo, assim como o acrílico, é proibida, ele vendia como sendo óleo de massagem, para não ter problema ali com as leis, né? No início de 2013, ele falou abertamente sobre o uso de esteroides em um vídeo no YouTube, onde foi muito criticado, mas que ele não se abateu com as críticas, ele nem ligou, não se importou, e esse vídeo acabou sendo proibido no YouTube, mas agora já é possível encontrá-lo. Se você pesquisar, você vai achar. No final, eu vou colocar trechos desse vídeo para vocês verem como era a rotina maluca dele no uso de anabolizantes. Ele injetava muita coisa no seu corpo, assim, todos os dias, antes e depois dos treinos na academia. Era uma loucura, assim, dá até má impressão mesmo, né? Era muita coisa. Em 2015, o Boston se mudou para Spring Hill, na Flórida, com a sua família, a esposa e o filho, né? E continuou com seu negócio ali, com seus treinos diários e com os clientes que ele treinava. Em outubro de 2020, o Boston descobriu uma doença gravíssima. Era uma insuficiência renal em estágio 5, praticamente pronto para começar a fazer diálise, e a causa dessa doença provavelmente era por causa mesmo do estilo de vida e das substâncias que ele injetava diariamente em seu corpo, né? Além de também ter algo genético herdado do pai, que falaremos mais pra frente. Depois da sua doença, que ele descobriu já em estado crítico, né? O Boston iniciou seu tratamento e postava diariamente nas suas redes sociais tudo o que ele estava fazendo para lutar contra a doença. Mas ele não era assim muito otimista não, porque o médico dele já tinha explicado a gravidade da doença ali, do problema que ele tinha, e ele não tinha muita esperança de se curar. Então ele sabia que o que ele tinha era grave e que seria um milagre ele se curar. Apenas 3 dias antes da sua morte, o Boston postou em suas redes sociais uma longa atualização sobre a sua batalha contra a sua insuficiência renal. Ele escreveu que havia superado as expectativas dos médicos e que não estava em diálise, e reclamou do sistema de saúde dos Estados Unidos. Disse que teve dias bons e dias ruins, mas principalmente dias bons, e que estava usando EPO, que é uma droga antidoping que é produtora de sangue, que era para combater ali a falha dele nos rins, né? O Boston, ele concluiu a postagem dizendo: estou realmente esperando por um milagre, mas estou pronto para tudo que a vida jogar em mim. No dia 22 de fevereiro de 2022, Boston Lloyd desmaiou na cozinha da sua casa na Flórida após uma sessão de treino. Ele foi levado às pressas para o hospital, enquanto os paramédicos continuavam ali a realizar a ressuscitação, né? De todo jeito, tentando fazer uma ressuscitação cardiopulmonar. No entanto, ele foi declarado morto no hospital depois, assim, minutos depois, e a causa da morte em sua autópsia foi dissecção da aorta. A dissecção de aorta é uma emergência médica caracterizada por uma lesão na parede interna da artéria aorta, que se inicia no coração e termina na 4ª vértebra lombar, e é a maior e mais importante do sistema circulatório, de onde parte praticamente todas as artérias que irrigam o nosso organismo. A lesão permite que o sangue
sangue invada as camadas mais internas da aorta, forçando um caminho que separa a camada mais interna da camada média. Essa condição pode diminuir a irrigação em determinados órgãos, ou, nos casos mais extremos, provocar o rompimento da camada mais externa, o que leva à hemorragia interna. O sintoma principal é dor intensa e súbita no tórax. Dependendo da localização da dissecção, a dor pode irradiar para pescoço, costas ou abdômen. Também pode haver falta de ar, tontura, desmaio e paralisia em partes do corpo. E provavelmente a dele se rompeu porque ele teve todos esses sintomas aí. Inclusive, ele acabou desmaiando. O pai de Boston, o John Lloyd, tinha a aorta dilatada, portanto, podia ser um problema hereditário mesmo, né? Já que o Boston parecia ter um problema semelhante ao do pai, então provavelmente era hereditário. Inclusive, depois que o Boston faleceu, um amigo dele fez uma declaração dizendo o seguinte: Boston Lloyd tinha apenas 29 anos de idade, mas seu pai, John Lloyd, que também foi fisiculturista, tinha uma aorta ampliada, também conhecida como aneurisma aórtico, e ele mesmo teve que fazer correção cirúrgica. Não sei quando ele fez, talvez há uns 5 anos, e eu sei que ele tinha falado para o Boston que seria melhor ele ver, que ele achava que podia ser hereditário, que seria bom ele ir ao médico fazer os exames. Mas você sabe, quem acha que aos 20 e poucos anos de idade vai ter um problema como esse? Não sei se o Boston alguma vez foi atrás disso, se foi no médico e fez os exames. Ele disse para o pai dele que tinha ido ao médico e que tinha feito os exames, mas não sabemos se realmente isso é verdade ou se ele falou isso para o pai dele, assim, só para ficar mais tranquilo mesmo. O uso de esteroides de Boston Lloyd desempenhou um papel crucial nos problemas com os seus rins, mas havia mais do que isso, né, que acusou na autópsia. Infelizmente, a genética também desempenhou um papel importante, já que ele acabou falecendo justamente por conta de um problema cardíaco que o pai também tinha, como foi mostrado na autópsia. E um detalhe importante aqui que eu vi nas redes sociais do Boston Lloyd, ele dizia que o pai dele nunca tinha feito uso de esteroides anabolizantes, e se isso é verdade, esse problema que ambos tinham não tinha nada a ver com esses esteroides. Mas certamente tudo que ele usava diariamente contribuiu para acelerar a sua morte. Ele inclusive diz em suas redes sociais que o pai dele nunca foi profissional justamente porque não fazia uso do suco. Mas uma coisa é certa: do jeito que ele usava drogas em seu corpo, tantas diariamente, o problema renal que ele tinha foi sim por conta desse abuso que ele fazia. Boston ganhava muito bem com seus produtos fitness e também treinando seus clientes, algo em torno ali de 60, 70 mil dólares. E depois da sua morte, a sua esposa, que já trabalhava com ele na empresa dele, né, passou a administrar tudo sozinha, e com isso ela pôde continuar se mantendo e mantendo o filho. Esse caso me deixou assim muito impressionada, porque eu estava um dia conversando com meu filho, que tem praticamente a mesma idade que o Boston tinha quando faleceu, e meu filho me contou esse caso e me mostrou um vídeo que me deixou assim chocada, eu fiquei impressionada mesmo. É um vídeo do Rodrigo Góes, que para quem não conhece, eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo para vocês irem lá ver, e é assim, algo impressionante mesmo, dá uma coisa de ver como ele se drogava diariamente, e o tanto de coisa que ele usava era horrível mesmo. E esse é o termo mesmo, ele se drogava, né? Porque tem vários casos de fisiculturistas que tentam parar de usar os esteroides anabolizantes, a testosterona, mas não conseguem. Eles ficam algum tempinho, entram naquela fase de abstinência e voltam um mês ou dias depois. É um vício mesmo, né? Nem pode mais ser considerado um atleta nesses casos, quando chega nesse ponto de quantidade de uso aí de drogas. Nesses casos é sim um viciado mesmo. Eu não vou entrar em polêmica aqui. Eu não sou fisiculturista e nem pretendo ser nunca, jamais. Aliás, eu particularmente acho horrível como fica o corpo dessas pessoas. É feio mesmo, mas para quem gosta eu respeito, não é da minha conta, né? Mas usar esteroides como ele usava é realmente um suicídio, dá dó de ver. Eu fiz um apanhado de imagens do vídeo que circula aí pela internet, que o próprio Boston Lloyd fez, que tinha sido proibido e agora tá aí nas redes sociais, mas eu vou deixar aqui
aqui para vocês também o vídeo do Rodrigo Góes, se tiverem interesse, o link do vídeo dele na íntegra, para quem tiver estômago de ver. É interessante os comentários que o Rodrigo Góes faz durante todo o vídeo. Ele, como já foi fisiculturista, né, o Rodrigo Góes, ele sabe pontuar cada detalhe e é interessante de ver. Ele vai parando o vídeo, vai comentando, e eu realmente virei fã do Rodrigo Góes, já assisti vários vídeos dele. Eu super indico o canal dele para quem gosta desse tipo de assunto.
Bom, pessoal, e esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da forma como eu contei o caso aqui para vocês. E se gostaram, não esqueçam de curtir, de comentar, compartilhar, de ativar o sininho de notificações e de se inscreverem no canal, porque assim vocês me ajudam o vídeo a chegar para mais pessoas e o canal crescer. E é isso, pessoal. Obrigada por me ouvirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!